do Palmeiras, houve um certo alívio no clube pela divulgação. O princípio básico da ferramenta do VAR é ajudar os árbitros a acertarem. O árbitro que não quer ter pressão, então não apita jogo. Da partida de domingo não está saindo de casa, está recebendo ameaças. Tem que dar um basta nisso. Porque os árbitros, eles tomam muitas vezes uma decisão no campo. E o VAR tá lá, chamou o juiz, e o juiz não foi, e agora... E o VAR o induz, né, ao erro. Que um monte de biruta por aí, lunático, criminoso, resolve ameaçar a vida dele. Então basta de prejudicar, basta de querer atrapalhar o trabalho que já está realmente ruim. Após a divulgação oficial do áudio do VAR pela CBF, a resenha tomou conta dos bastidores esportivos. Nomes de peso do cenário nacional, como André Rizek, Felipe Melo, Roger Flores e Eric Farias, compartilharam suas análises e opiniões sobre toda a polêmica envolvendo o lance discutido. Veja só. Então, por isso que a gente chega meio sem ânimo, assim, né? Porque cara, tem me tirado o prazer de ver jogo, cara. Não se discute mais tática, né, técnica, o que um time pode apresentar ou apresentou, quais foram as armas de fulano, de Beltrano para ganhar ou para perder o jogo. É sempre arbitragem. E eu acho que a gente tem que dar um basta nisso, né? A CBF tem que dar um basta nisso e antecipar isso o mais rápido possível para profissionalizar, dar subsídios para que os árbitros possam ter condição física, emocional, de todo o trabalho de alto nível para que eles possam subir esse sarrafo, né? Porque realmente está muito baixo a qualidade. Eu não sou daqueles que acham que tem manipulação, que tem má vontade, mas é baixo mesmo qualidade dos árbitros e uma pressão muito grande. E principalmente intervenção muito alta do VAR. Concordo. A gente tem que diminuir essa intervenção do VAR o mais rápido possível para que as coisas que sejam apitadas dentro do campo prevaleçam. Obviamente, o que é impedimento, bola entrou, não entrou, essas coisas, né, que não cabe interpretação, eu acho que o VAR é uma ferramenta muito interessante. Mas quando cabe interpretação, o VAR entra, o VAR não entra, o VAR entra, e a gente não sabe nunca qual é o critério. Isso a CBF tem que antecipar urgentemente se tem já um modelo, um estudo para profissionalizar os árbitros. Se não tem, iniciar isso o mais rápido possível. Os árbitros estão tão inseguros que eles não acreditam mais nas decisões que eles tomam no campo. Então o juiz é chamado para revisar um lance que ele está de frente para ele, né, como foi ontem, como foi em Inter e Corinthians, por exemplo, que é o mesmo juiz, né, o Rodrigo de Lima. E aí ele não precisa nem de muito esforço. Ele já muda de ideia, ou seja, ele não confia nem na decisão que ele viu, olho nu, assim, na cara dele. E fiquei sabendo do Palmeiras, houve um certo alívio no clube pela divulgação. É óbvio que o juiz errou, e errou muito, né? Contra o São Paulo, naquele pênalti escandaloso não marcado. É óbvio, até o Palmeiras internamente vai reconhecer isso. Mas houve um certo alívio da divulgação do áudio, justamente como disse o Roger, para você destruir teorias da conspiração. É só ruindade mesmo. É ruindade, é falta de critério. Até porque a gente viu lances nesse fim de semana contra o Grêmio, né, num jogo Grêmio-Bragantino. Né? Quem é mais poderoso no futebol brasileiro, Grêmio ou Bragantino? E ontem quem saiu reclamando da arbitragem foi o Fluminense contra o Mirassol. Então, assim, eu acho que os lances têm mostrado que a gente tem uma deficiência técnica mesmo, muito grande, que pelo menos para mim tem tirado muito do prazer que eu tenho de ver futebol. Porque como o Roger, eu queria poder debater outras coisas, acho chato falar de arbitragem. Mas infelizmente tem se feito o necessário aqui, rodada após rodada. Felipe, boa tarde, bem-vindo, hein? Boa tarde, amigos. De fato, isso gera constrangimento, né? Ontem, quando estava assistindo o Fluminense, daquele erro, meu modo de pensar, erro gravíssimo, aquela falta. De repente, se ele não marca a falta no campo e o VAR não chama, se ele marca a falta no campo, isso é decisão de campo e tá tudo certo. Agora, o VAR chamar, né, depois de gol, a bola seguiu rolando, depois tem o gol, enfim. Para mim foi um erro grotesco. Agora, eu acho que mais do que isso, os árbitros eles têm que entender que eles são como os atletas de futebol dentro de campo. O árbitro que não quer ter pressão, então não apita jogo. É como o jogador de futebol que não quer ter pressão jogando em grande clube. Sabe, a pressão sempre vai existir, a cobrança sempre vai existir.
E ele tem que estar preparado para isso. Por isso que eu peço à CBF, realmente, tem que profissionalizar, tem que dar realmente toda uma estrutura a nível físico, a nível psicológico, né? Para que eles possam entrar dentro de campo e exercer da melhor forma possível a profissão deles, apitar bem. Agora, tem que estar preparado também para a cobrança, porque erros assim vão gerar cobranças, né? E é como o jogador de futebol. Ele entra dentro de campo, ele corre às vezes mais do que o jogador de futebol. Tem que estar sempre perto da jogada, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma estrutura melhor, tem que profissionalizar, mas eu penso também que os árbitros eles têm que passar por entrevistas também. Quando acaba jogo, tem que ter uma coletiva, dependendo do que aconteceu, os árbitros, o pessoal do VAR, né, para entender isso. E, gente, basta de fake news, né? Porque eu mesmo vi algumas postagens de alguns influencers, né? Com fake news, falando, não, mas eu escutei o áudio, né? O VAR, e o VAR chamou o juiz, e o juiz não foi, e agora a gente escuta o VAR, tem os áudios do VAR e é totalmente diferente. Né? Então basta de prejudicar, basta de querer atrapalhar o trabalho que já está realmente ruim. Foi um erro grosseiro. Aliás, conversando com pessoas da CBF hoje, eu fui informado de que o Ramon Abate-Abel, que é o juiz da partida de domingo, não está saindo de casa, está recebendo ameaças. Tudo isso me leva a ser solidário com ele, dizer que ele tem a minha solidariedade, mas eu não posso me privar, diante desse cenário, de dar a minha opinião, de que ele errou. Então, assim, eu não me sinto nem um pouco culpado ao afirmar que ele cometeu erros grotescos, que um monte de biruta por aí, lunático, criminoso, resolve ameaçar a vida dele. São coisas diferentes. A gente tem que ter a liberdade de opinar como a gente quiser aqui sobre lances de arbitragem, inclusive a qualidade dos árbitros em questão. Isso é uma coisa. É o direito e até dever do nosso ofício. A outra é igualmente condenar quem vai às redes sociais e ameaça um árbitro, um jogador ou qualquer pessoa que seja. Mas jamais eu vou deixar de dar a minha opinião, porque eu não meço a consequência de um erro de arbitragem. Não cabe a mim medir. A minha função é dar opinião. E a minha solidariedade ao Ramon Abate-Abel, que está sofrendo ameaças. Isso é crime, é inaceitável. Mas eu não vou deixar de dar a minha opinião sobre o trabalho dele. Eric Faria, boa tarde a você. Bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek. Boa tarde, Roger, Felipão. Boa tarde para todo mundo. O princípio básico da ferramenta do VAR é ajudar os árbitros a acertarem. E aqui no Brasil ele está ajudando os árbitros a errar. Porque os árbitros eles tomam muitas vezes uma decisão no campo e o VAR o induz, né, ao erro. Induz os árbitros ao erro. E a gente tem visto isso repetidamente no campeonato. Assim, o árbitro tomar uma decisão no campo correta e o VAR, por alguma razão, descobrir ou tentar ou achar que descobriu alguma coisa e levar o árbitro até a cabine e ali, como você falou, facilmente ele tem a opinião trocada. Então, o princípio de uma ferramenta que é para ajudar está atrapalhando, na verdade. Então, a gente precisa não só essa questão da profissionalização, como disse o Felipe, eu acho que é para ontem isso. A gente tem um ecossistema que movimenta milhões e milhões de reais, de dólares, de euros, enfim, é muita grana envolvida no futebol, para uma pessoa que é super importante nesse ecossistema ser amador ainda. Então, esse já é o princípio que, assim, não dá mais para a gente aceitar. É como se a gente estivesse aqui fazendo um programa de televisão, todo mundo é profissional, e alguém que está envolvido nesse processo seja amador. Chega aqui hoje, pega aqui o microfone para botar, ou pega a câmera para trabalhar, enfim, não cabe mais. Se é um ecossistema profissional que movimenta milhões de dinheiro, de reais, de muito dinheiro envolvido, você precisa ter todo mundo profissional envolvido. Os dirigentes, os técnicos, os atletas e, obviamente, os envolvidos na arbitragem, árbitro, VAR, assistente, enfim. Então, eu acho que é uma pauta importante para o novo presidente da CBF, ele que está conseguindo fazer boas transformações, calendário, a pauta da grana, fugiu agora a expressão. Fair play financeiro. Fair play financeiro, fugiu o nome, fair play financeiro. E acho que é mais uma pauta importante para ele agora, essa questão da arbitragem, da gente tentar o início da profissionalização. Eu sei que não vai ser de um dia para o outro, todo mundo vai ser profissional. Mas eu acho que pelo menos na Série A e Série B,
que você tem times mais poderosos, que tem muita grana envolvida, a gente já pelo menos começar, dar o start nesse processo, porque não dá pra gente empurrar mais um ano assim, não dá. Ano passado, a gente não lembra, porque deve ter acontecido erros assim, talvez não tão grotescos quanto o do Palmeiras e São Paulo, mas erros importantes que impactaram no campeonato. Aconteceram. Então, o campeonato, com certeza, o campeonato de pontos corridos. O lance do Yuri Alberto, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio, Isso já foi ano passado ou retrasado? Foi, Não me lembro. Foi passado, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, e o ponto corrido, diferentemente do mata-mata, se eu erro no semifinal de Copa do Brasil, o juiz cometeu um erro. Digamos que esse São Paulo e Palmeiras fosse uma Copa do Brasil. Vai prejudicar o São Paulo e só o São Paulo. O ponto corrido ontem, por exemplo, Fluminense e Mirassol... 2023, Yuri Alberto. Foi ano retrasado. Fluminense e Mirassol ontem impactou no Mirassol, no Fluminense, no Botafogo, no Bahia, no São Paulo. Todo mundo que está brigando por essa vaga. Então, um erro no ponto corrido, ele tem uma consequência muito maior, até do que se fosse no mata-mata, entende? Você vê, o Ramon, a quem insisto, presto minha solidariedade a ele, né? Tá recebendo ameaças por causa do trabalho dele. Todo mundo erra no seu trabalho, no caso do árbitro, um erro grotesco, um erro gigante, todo mundo viu o erro dele. Ele tá afastado por tempo indeterminado. Um mês sem salário, cara. O filho dele, se é que ele tem filho, mas ele tem boleto para pagar, mensalidade escolar. Se ele for profissional, você consegue botar o juiz numa reciclagem, por exemplo, remunerada. Então hoje, se ele quiser viver... Remunerada e com estrutura para reciclar o cara. Claro. É um centro de treinamento, é um centro de observação, é um centro de tratamento E outra psicológico coisa, e emocional. se ele fizer besteira Se ele se 4 vezes, machuca, ele é demitido, não aceita mais. Se ele se machuca, Acabou. porque o árbitro FIFA recebe um cachê, né, de R$7.200, se não me engano. Mais 900 e alguma coisa, bruto. Tá, aí ele se machuca, fica sem cachê. É afastado, fica sem cachê. Então, assim, realmente, assim, é muito... É cruel. É cruel o árbitro ser o único amador num campo de futebol. Muito cruel. E esse valor são árbitros FIFA. FIFA, que não é... claro. O que não é FIFA é menor 5 mil, ainda. 5 5 mil e Mas alguma é por coisa isso que a gente bruta. vê, né? O árbitro que estava apitando um jogo e do outro dia o cara estava apitando um jogo de amador e várzea? passou mal. Na várzea passou mal por causa disso aí. É porque o árbitro, ele é como jogador de futebol, gente. Ele sofre pressão, são muitas coisas envolvidas. Ele precisa ter uma estrutura tal que o permita realmente poder conversar com um psicólogo, sabe? Porque o ser humano precisa disso, gente. Precisa disso, seja para um erro, seja para um acerto, seja para um jogo importante. Agora, daqui a poucos jogos, teremos o líder contra o vice-líder até então, que é Flamengo e Palmeiras. Sabe? E quem que vai apitar esse jogo? Quem vai pegar esse jogo tão grande para apitar? Sendo que a pressão dos árbitros ainda não existe a profissionalização desses árbitros também. Quem que vai pegar para apitar esse jogo? Eu sei que assim, muita gente não vai concordar comigo, mas eu não vejo hoje um juiz capaz de apitar esse jogo. Brasileiro. Aí Não você chega vejo. lá, faz igual a Arábia tava pensando nisso hoje. Vai virar um inferno a vida Tava pensando desse nisso hoje, E eu não tô cara. falando cara. eu não tô falando que eles são Assim ruins, que não. o nome desse cara for anunciado, Tava já pensando acabou a nisso vida hoje. dele. Exatamente. Vão Tava pegar pensando erro nisso dele contra o Flamengo, erro dele contra o Palmeiras, erro deles a favor do Flamengo, erro dele a Ainda favor mais do esse momento Palmeiras. de Palmeiras e Flamengo em guerra. Já existe uma pressão enorme já, sabe? E você imagina, são seres humanos. Você imagina se existe um erro, vamos ver porque pode existir um erro, que não claro seja um que erro pode. bizarro, mas um erro normal. Acabou que a vida pode. desse cara. Claro que Acabou a vida pode. desse cara. Então, Eu assim, acho que assim, eu tinha até falei ontem, conversando com o pessoal na redação, eu traria um árbitro da Inglaterra, um árbitro da Itália, Pensa igual. nem da América do Sul, porque ele mal ou bem apita Libertadores. Traz um cara que vai chegar aqui sábado, não tem nada a ver com a história, não sabe de nada, Árabe, cara. vai O chegar, campeonato- vai apitar e vai embora no dia seguinte. lá na Então, Arábia eles estão fazendo isso aí, tem jogo Porque, que vai cara, o pessoal de fora. assim, e não é nada contra os árbitros brasileiros, tá? Assim, tenho o maior respeito por eles, a gente está até, inclusive, defendendo a Nesse profissionalização, caso, até mas, defendê-los. assim, você consegue, anunciou, quem hoje poderia apitar esse jogo? Vamos lá, Daronco, que é do Rio Grande do Sul. O Você Hilton, tem que eliminar São Paulo Federação e Rio não pode. Rio e Minas. Porque tem o Porque Cruzeiro. Será que eles Cruzeiro gostariam, até uma boa... Será que eles gostariam de ser escalados nesse Assim, jogo Daronco, diante eu desse acho que o contexto? árbitro, assim, ele vai gostar de apitar. É? Assim, ele sabe que é um jogo grande, importante, o mais importante até então do campeonato. Então a gente tem o Daronco, a gente tem o Klein e tem o Wilton. Eu acho que hoje, no universo que a gente entende de como o processo é feito na CBF, de escolhas para os jogos mais importantes, é um desses três. Eu acho que Eu lembro de Daronco. quando... Eu sugeriria um estrangeiro. Ainda aqui me lembro da semifinal do Campeonato Paulista de 98. Todo mundo usa esse exemplo, né? Então, Do era o Castrilli, né? Castrilli, naquele Corinthians e Portuguesa. E agora quero saber de você.
Você concorda com os comentaristas que acreditam que não houve manipulação e que, na verdade, o problema é a má qualidade da arbitragem brasileira? Ou acha que ainda existe margem para desconfiança quando o assunto é VAR e decisões polêmicas? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê. Vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ler. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como este para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.